Meus queridos irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Me sinto honrado nesta noite por estar aqui conhecendo mais uma parte da família de Deus, né? Este povo alegre que tem a esperança de um dia morar no céu. Aleluia. Prazer também em conhecer o pastor Anderson, sua esposa, a missionária Rosicleia, né? A dirigente Silvia. É isso? Já estou sabendo o nome. E o irmão Francisco. E toda a igreja, ali está o irmão Ronaldo Penori, né? A gente conhecia só pelo WhatsApp, né? Mas estamos aí conhecendo sua família, né? Deus abençoe os irmãos e esse círculo de oração que bondosamente nos convidou para estar aqui, né? Para a gente louvar o nome do Senhor. Estamos servindo a Deus ali em Nova Ponte, né? Ali a gente estamos ali servindo ao Senhor. Eu atuo como cooperador da obra de Deus. Minha esposa aí é cantora, né? Louva o nome do Senhor. A Bruna, né? Vem acompanhando a gente, congrega com a gente ali. E nossa filha, né? Que está ali para a glória do nome do Senhor. A Angelina, né? Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus? Salmo 121. Glória a Deus. O Senhor me pôs no coração uma palavra e eu quero tomar por base no Salmo 121. Salmo bem conhecido. Glória a Deus. O livro de Salmo, ele tem 15 salmos que faz parte do Cântico dos Degraus. Quando o povo de Israel subia para adorar a Deus no templo, ele subia nos degraus, né, cantando salmos. E esse Salmo 121 faz parte do Cântico de Degraus. Amém? Glória a Deus. Escrito por Davi. Vamos lá. Salmo 121, versículo 1 a seguir, diz assim: Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te tosquenejará. Eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Podeis tomar assento, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. A glória de Deus está aqui nesse lugar. A nossa irmã cantou que aqui neste lugar está cheio da glória de Deus. Aleluia. Estamos sentindo essa glória aqui. Porque aonde o povo de Deus se reúne e começa a glorificar, o Senhor se manifesta. O Senhor derrama a sua glória, o seu poder, a sua unção. É por isso que nós sentimos esse ambiente alegre e tocado pela presença de Deus. Amém? Como eu disse, meus irmãos, o Salmo 121 é um salmo maravilhoso. Quando aqui o salmista Davi, ele começa a expressar a partir do versículo 1, ele dizendo: ergo os meus olhos para os montes. Tem tradução que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Louvado seja Deus. O salmista, ele tinha um prazer, uma alegria tão grande de prestar a Deus a sua adoração, porque ele conhecia, ele tinha
grandes experiências profundas com o seu Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha experiência profunda com o seu Deus. Então ele tinha o prazer de adorar ao Senhor, de glorificar o Senhor e de saber que o Deus que ele servia era o Deus que dava a ele socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. Ele sabia muito bem quem era o Deus que ele servia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então ele expressou dizendo: levanto os meus olhos para os montes. Louvado seja Deus. De onde me virá o socorro? E o Espírito de Deus tocava e preenchia o seu coração com a resposta, dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele tinha certeza que o socorro que ele precisava sempre vinha do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que o ser humano, ele foi criado por Deus. Nós sabemos muito bem a história, como Deus formou o homem, né? Primeiramente Deus criou o céu, a terra, as águas, criou os luminares, Deus criou tudo, os animais, mas o ser humano, o homem, foi criado de uma maneira bem específica. Diz a Bíblia que Deus cria as coisas com o poder da sua palavra, mas o ser humano, o homem, foi criado com suas próprias mãos. Diz a Bíblia que Deus, ele faz o homem do pó da terra. Aleluias. E depois ele sopra das suas narinas e dá ao homem o fôlego de vida. Então a vida da nossa alma vem de Deus, do sopro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos. Então nós somos privilegiados porque nós somos homens formados pela própria mão de Deus. E diz a Bíblia que nós temos a semelhança, nós temos a aparência de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o Senhor, ele não desampara o ser humano. Por mais que o homem pecou lá no jardim do Éden, e o pecado separou o homem de Deus, a criatura do Criador, mesmo assim Deus nunca desamparou o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o homem estava caído no pecado, mas ele enviou o que tinha de melhor no céu, que era seu Filho Jesus Cristo, para morrer aqui na terra, na cruz do Calvário, para que através do seu sangue nós fôssemos redimidos, purificados e perdoados, e voltasse a ter comunhão com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o ser humano tem um privilégio tão grande, porque o Deus que nós servimos, Ele não nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que nos socorre, Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que nos ampara, Ele é o Deus que nos toma pela mão, aleluia, e nos dá vitória sobre as dificuldades desta vida. Mas eu quero dizer para os irmãos que o ser humano, o homem, nós somos limitados. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano, ele é limitado. Tem coisas que você pode fazer, mas tem coisas que nós não podemos fazer. Aleluias. Então aí que entra a providência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ser humano, ele tem as suas limitações. Aleluia. Nós encontramos partes na Bíblia, várias partes da Bíblia, mostrando a soberania de Deus diante de uma situação difícil em que o ser humano enfrenta. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus, Ele providencia meios para que o homem alcance vitória diante
das dificuldades, para que seja manifestada a sua glória, para que seja revelada o seu poderio. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós encontramos o salmista expressando: levanta os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Irmãos, nós sabemos muito bem sobre a história do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel estava cativo, escravizado nas mãos de Faraó lá no Egito. Aleluias. E Deus levanta Moisés, quando Moisés estava refugiado no deserto. Aleluia. Mas Deus encontra ele. E aí, naquela sarça, Deus manifesta a sua glória em forma de fogo. E Moisés, naquele momento, ele é chamado para ser o libertador de Israel. E a Bíblia levanta aquele homem e adota ele de coragem, de ânimo, para ir até Faraó, para que Faraó viesse libertar o povo, porque Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel, que o povo de Israel sairia do Egito e Deus os conduziria até uma terra chamada Terra de Canaã, onde ali manava leite e mel. E o povo, sabendo dessa promessa, Deus levanta Moisés para que ele fosse o libertador de Israel. E a Bíblia diz que Deus, ele faz a promessa, mas ele não revela os processos. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, saiba que você vai ter que passar por vários processos até que a promessa venha se cumprir. Aleluias! Deus fez promessa para Israel que daria ao seu povo uma terra que manava leite e mel, mas Deus não revelou que eles iriam passar pelo deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que saíram do Egito, aleluia, 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Somando, meus irmãos, daria mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito rumo a Canaã. Aleluias. Agora nós vamos meditar, meus irmãos, sobre a caminhada do povo de Israel. A Bíblia diz que aquela multidão de pessoas andando em pleno deserto, mas eles tinham no coração uma promessa, eles tinham uma esperança de que iria chegar aonde Deus, aleluia, havia preparado uma terra prometida, que não foi prometida por homem, mas foi prometida por Deus. Então tinha aquela promessa ardendo no coração do povo de Israel, que eles iriam chegar nessa terra. Mas na caminhada, irmãos, não foi fácil. Caminhar pelo deserto não é fácil. Imagina aquele povo, aquela multidão caminhando pelo deserto, um lugar que não tem nada. Sabe o que é deserto? Nada. Aleluias. Mas o Deus todo de tudo estava com o povo de Israel. Senhor, irmãos, que nós estamos passando por momentos tão difíceis que você não acha saída, mas você lembra que o Deus que você serve, Ele está acima de tudo. Aleluia, contemplando a sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E chega em determinado lugar, aleluias, acabou a água. O povo estava sedento. E o povo vai até Moisés e começa a murmurar, começa a reclamar para Moisés que eles estavam com sede, estavam sedentos, precisavam de água. Aleluias. Imagina a angústia, a tristeza daquele povo. Lembrar que saiu do Egito, lá tinha de tudo, mas estava em pleno deserto agora, não tinha água. E agora o que fazer? Aleluias. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele conhecia o Deus que falou com ele. Aleluia. Lá no deserto, quando Deus falou em meio ao fogo, naquela sarça ardente,
sabia o Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés então se dirige a Deus e apresenta ao povo, dizendo: Senhor, o povo está com sede. Aleluias. E naquele momento Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, essa vara de Arão que está na tua mão, você vai e toca na rocha, Moisés. Aleluias. E diz a Bíblia que Moisés, pela fé, tocou na rocha, e quando tocou na rocha, a rocha se abriu, se rompeu, e a água saiu, brotou água na rocha. Mas a Bíblia que o povo saciou a sua sede. Aleluia. Deu água para os animais, deu água para o povo, e todos saciaram, e o nome do Senhor foi glorificado. O socorro bem presente, aleluia. É este Deus que nós servimos. Eles estavam no meio do nada, mas o Senhor estava com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te fez uma promessa, meu irmão, não importa se você está passando pelo deserto, mas você vai chegar no outro lado. Aleluia! Deserto não é permanente, é transitório. Você vai chegar no outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante faltou o que? Faltou comida, faltou carne. Aleluia. E no deserto não tem onde comprar. Que dificuldade o povo passava. Que faremos? Mas ali estava o líder espiritual, ali estava Moisés. Oh, glória a Deus! Ele conhecia o Deus que podia providenciar alimento para aquele povo. E diz a Bíblia que Deus então faz chover o maná. Aleluia! Deus faz chover o maná e faz chover cordonizes. E o povo se alimentou. Interessante, irmãos, a Bíblia diz que Deus manda um vento do mar. Aleluia! E os cordonizes vêm do mar. No mar não tem cordonizes, mas Deus providenciou. Aleluia! É Deus revelando o seu poder. O Deus que nós servemos, meus irmãos, é o Deus que abre porta onde não tem. É o Deus que abre caminho onde não tem. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Glorifica o nome dEle. Exalta o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E a caminhada continuava. Aleluia. A Bíblia diz que chegou um ponto que o povo de Israel chegou num determinado lugar. E eles sabiam que o rei Faraó, com seu exército, estava vindo furiosamente para destruir o povo de Israel. Ele não queria que Israel saísse do Egito. Eles endureceram o coração. Deus estava trabalhando, irmãos, aleluias, com grande poder para tirar o seu povo com um braço forte. Mas nós sabemos que quando Deus trabalha, o diabo também levanta. Ele tenta impedir o projeto de Deus. Aleluias. Mas quando Deus trabalha, meus irmãos, nada impede. A Bíblia diz que eles chegaram num determinado lugar que não tinha como prosseguir. Aleluia. Eles depararam com o mar vermelho. Se quisesse sair para a esquerda, não tinha como. Havia um alto monte, um monte chamado Piairote. Ao outro lado havia um outro monte bem alto, chamado Baal-Zephon. Não tinha como atravessar. Mas voltar para trás, não tinha como, porque o exército de Faraó estava vindo furiosamente para atacar Israel. E adiante, não tem como, tem o mar, tem embarcação para nós atravessar, não tem. A multidão
nós chegar num momento que não tem como a gente prosseguir. Aleluias! É por isso que eu disse no início da palavra que nós somos limitados. Aleluia. E Deus permite limitações na nossa vida para que nós possamos reconhecer que o impossível só Ele pode fazer. Aquilo que nós não podemos, Ele pode. Israel estava encurralado ali, não tinha como seguir para frente, nem para os lados, nem para trás. Aleluias. Eu imagino a situação que aquele povo estava passando, a angústia, sabendo que iria morrer. Aleluia. O que fazer agora? Quantas das vezes, irmãos, nós ficamos sem saída? Quantas das vezes as portas se fecham e você pensa, tudo acabou, os meus sonhos se foram, não tem como eu fazer mais nada. Aleluias. Deus permite nós chegar num ponto desse, de não ter como prosseguir. Israel estava ali nessa situação. Imagina a angústia daquele povo sofrendo ali no meio do nada. Aleluias. Mas diz a Bíblia que Moisés, ele fala com o seu Deus. Ele apresenta o seu povo diante do Senhor. E diz a Bíblia que Moisés recebe uma ordem de Deus dizendo: diga ao meu povo ficar quieto e veja o livramento que eu farei. Aleluia! Irmão, se você está passando uma luta, se você está passando uma prova e está tudo fechado para você, as portas se fecharam, fique quieto. Fique na presença do Senhor, não saia da presença do Senhor, porque Deus vai revelar o seu poder. No momento certo, na hora certa, Deus vai se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus disse para Moisés: Moisés, pega a vara novamente, Moisés. Aleluia. A vara de Arão, o cajado. Aleluias, vai até as águas do mar e toca nas águas. Aleluias. E diz a Bíblia que Moisés, em obediência à voz de Deus, ele chega até a beira do mar e toca nas águas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a Bíblia não disse que o mar se abriu naquele momento. Não. Tudo tem um tempo determinado. Tem hora que você pede alguma coisa para Deus e quer que Deus resolva na hora. Saiba que Deus tem o seu tempo. A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. Deus age segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu tempo, não no tempo do homem. E a Bíblia diz que Moisés tocou nas águas. E naquele momento eles ficaram aguardando o que Deus iria fazer. Tem hora que Deus fica em silêncio. Tem hora que você ora pedindo alguma coisa, mas você tem que compreender o silêncio de Deus. Quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando em nosso favor. Naquele momento não aconteceu nada, mas Deus já estava trabalhando em favor de Israel. Segundo os historiadores, meus irmãos, aleluias, o mar não abriu daqui para lá, o mar abriu de lá para cá. Aleluias! Enquanto o povo estava esperando algo acontecer, Deus já estava trabalhando do outro lado. A Bíblia diz que Deus enviou um vento, e aquele vento soprou a noite toda. Aleluia!
O povo só ouvia o barulho do vento, mas não via nada acontecer. Mas era Deus trabalhando, era Deus soprando, era Deus enviando o vento para abrir o mar. Aleluias! Irmão, a bênção de Deus já está chegando na sua vida. O Senhor já está soprando. Aleluias! Você tem que ter os ouvidos, aleluia, atento para ouvir o vento de Deus. Aleluia! A luta está difícil, a porta está fechada, mas saiba que Deus já está soprando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Aleluia! O vento soprou a noite toda, mas quando foi no romper do dia, aleluias, eles viram que algo extraordinário começou a acontecer. Eles viram que o mar estava se revoltado. E diz a Bíblia que o mar foi se abrindo. Um montão de água para a esquerda, um montão de água para a esquerda e para a direita. E foi abrindo uma vala no meio do mar. Um caminho foi aberto. E diz a Bíblia que Deus enviou o vento. O vento secou o leito do mar. E a terra se tornou seca. Israel entrou, aleluia, e passou para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Aleluia! O mar se abriu, o povo de Israel passou. E quando o povo estava saindo do outro lado, diz a Bíblia que o exército de Faraó vinha furiosamente. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, do seu exército, e eles entraram também para alcançar o povo. Aleluias! Mas entre Israel e o exército de Faraó estava a presença de Deus, protegendo, cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não temas, porque entre você e o diabo está a presença de Deus. Entre você e este mundo está a presença de Deus. Deus está cuidando, Deus está te protegendo. Ainda que o inimigo tenta te alcançar, mas a presença de Deus está te protegendo. Deus protegeu Israel. Durante o dia, uma nuvem, aleluia, fazia sombra para Israel, porque o sol no deserto é muito quente, né? Passa dos seus 50 graus, e à noite um frio terrível, mas Deus estava cuidando de Israel. A Bíblia diz que eles andaram 40 anos e o seu calçado não estragou. Aleluia! Deus cuida. E diz a Bíblia que quando o povo atravessou, e o exército de Faraó também entrou, e naquele momento Deus dá ordem para Moisés, toca na água de novo. Aleluia. E quando Moisés toca na água novamente, o mar fecha, e todo o Faraó e seus exércitos morreram. E a Bíblia diz que a irmã de Moisés, vendo aquele milagre, ela não aguentou. Ela pegou um tamboril e começou a tocar. Aleluias. E ela começou a cantar. E a Bíblia diz que ela cantava que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E ela não só cantava, mas ela dançava também no Espírito. Aleluia. E eu deixei o Espírito de Deus, de gratidão por ver aquele milagre, aquele livramento que Deus deu ao seu povo, quando tudo estava fechado, mas Deus abriu o caminho no meio do mar, o povo passou, e o nome do Senhor foi glorificado. Só o Senhor é Deus, só o Senhor
Então, meus irmãos, esse Deus que você serve, Ele sempre está te protegendo. Ele sempre está te guardando. Não pense que você está sozinho. Tem hora que você ora e a influência do maligno fala nos seus ouvidos: não, Deus não está te ouvindo. Você está sozinho. Você não está com nada. O diabo fala assim no nosso ouvido. Mas a palavra de Deus está dizendo que o nosso socorro não vem de homem. O nosso socorro não vem dos montes, não. O nosso socorro vem do Senhor. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Ele está conosco. A Bíblia diz que até o momento que você dorme, o Senhor está te guardando. Você está bem lá dormindo, mas a mão do Senhor está estendida. Porque a Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele está ao nosso derredor buscando uma falha, buscando algo que ele possa entrar e destruir a nossa vida. Aleluia! Mas ao mesmo tempo diz a Bíblia que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos livrar. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais, nós íamos ver muitos anjos com suas pedras armadas, aleluia, em volta da nossa vida, guardando, protegendo. O nosso Deus é maravilhoso. Ele guarda e protege o seu povo. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. De onde vem o socorro? Vem de quem? Do Senhor. Do Senhor que fez o céu e a terra. As pessoas que não servem a Deus, o socorro delas, eles buscam socorro aqui na terra, né? Recorre a um, recorre a outro, recorre ao governo, recorre à segurança, né? Mas o crente não. O crente, ele busca socorro, aleluia, em Deus. Enquanto o mundo está olhando aqui na terra, o crente está olhando para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe os irmãos. É a palavra que Deus me deu nessa noite. Amém? Lembra dessa palavra na hora da luta e da prova. Que o Deus que você serve, Ele está te vendo. Ele permite você passar pela prova, para que você veja o tamanho do seu poder. Quando você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Amém? Amém. Os discípulos, diz a Bíblia, que estavam em alto mar, remando contra a tempestade, contra o vendaval. E chegou o momento que eles não deram conta. Aí correram em Jesus. Jesus estava descansando, né, na traseira do barco. E eles disseram: Senhor, não se te dá que nós perecemos. Aí Jesus levanta, estende a mão e acalma o mar. E o mar se torna uma bonança. Aí eles começavam a dizer um para o outro: que Deus é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Até aquele momento eles não sabiam, irmãos. Aleluia, o poder que havia na pessoa de Jesus. Então, irmãos, lembra que o Senhor é o seu socorro bem presente na hora da angústia, da provação. Deus abençoe. Eu agradeço pela oportunidade.